Diga a Ele, só Tu és santo. Só Tu és santo. Nós queremos, Pai, nós queremos nos tornar mais parecidos com o Senhor, Pai. Nós queremos, Pai, receber em nós a santidade, Pai. Ser de santo como eu sou santo é uma ordenança Tua, Pai. Então encha-nos da Tua santidade. Ó Deus, encha-nos de Ti nesta manhã. Fale para Deus isso, eu quero mais do Senhor. Eu quero mais da Tua santidade. Eu quero ser participante nela, Pai. Eu quero comunhão com o Senhor. Eu preciso da vida de Deus sobre a minha vida. Oh, então vai se entregando a Ele agora. Vai se colocando mesmo na presença dEle. E vai declarando a Ele, eu te preciso, Pai. Oh, eu necessito do Senhor. Eu necessito da Tua unção, da Tua glória, do Teu poder sobre mim. Vem, Espírito de Deus. Vem, presença de Deus. Tu és grande, Pai. Tu és maravilhoso. Oh, não há outro como o Senhor. Nunca houve, nunca haverá. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o Senhor. Tu és grande, Pai. Tu és maravilhoso. Tu és digno de todas as coisas. Pai, que nesta manhã, ó Deus, o primeiro lugar em nossos corações seja do Senhor. Não só hoje, Pai, mas em todos os nossos dias. Queremos agora, Pai, receber a direção da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz. Espírito Santo de Deus, encha-me. Diga para Ele, encha-me com a sabedoria do alto, para que eu possa ouvir, Pai, entender e praticar tudo o que o Senhor tem para mim. E você que crê, diga amém. Diga obrigado, Jesus. Vamos aplaudir a santidade do Senhor. Bem forte ao nosso Deus, Ele é digno. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Bom dia, povo de Deus. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Amém. Cumprimenta aí 2, 3 irmãos. Diga bom dia. Dê um bom dia abençoador aí para esse irmão, para essa irmã. Bom dia, meus queridos. Bom dia. Glória a Deus. Esse é o dia que fez o Senhor. Glória a Jesus. Amém? Pode sentar no seu lugar. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Glória a Deus. Que bom estar aqui com os irmãos nessa manhã de domingo. Que bom estar nesse dia aqui com vocês. Esse dia que o Senhor preparou. Amém, pessoal? Amém ou não amém? Então glória a Deus por isso, que preparou tudo pra gente. O nosso Deus é grande, amém? Deus é maravilhoso. Agora, deixa eu dizer algo a vocês. É muito importante, irmãos, nós declaramos aqui que o nosso Deus é maravilhoso. Você concorda comigo? Mas é muito importante nós estarmos abertos para receber as maravilhas de Deus. Ele é maravilhoso quando? Quando? Sempre. Mas e nós, irmãos? Quando nós estamos abertos para as maravilhas de Deus? Quando que nós estamos? Deveríamos também estar sempre. Mas às vezes, irmãos, nem percebemos, mas nos fechamos para essas maravilhas de Deus quando o nosso coração está em outro lugar. Quando a nossa vida está olhando para um outro lado. Não é essa a vontade de Deus. Na verdade, a Bíblia diz, eu até estudei com os irmãos aqui na semana, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não pode ser, irmãos, algo dividido. Amém? Vamos então à palavra de Deus agora. Agora eu peço a sua atenção à palavra de Deus, que você possa ser um bom ouvinte desta palavra, que você possa receber aqui comigo a direção de Deus em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês, a começar aqui o texto bíblico, que está em Eclesiastes, capítulo 10, verso 16. Vamos lá? Eclesiastes, capítulo 10, Eclesiastes 10, versículo 16. Vamos nesse texto? Eclesiastes 10, verso 16. Acharam? Está aparecendo para a gente aqui também nos monitores. E ele diz assim, ó. Ai de ti, ó terra, cujo rei
é criança, e cujos príncipes comem de manhã. Vamos mais uma vez? Ai de ti, ó terra, cujo rei é o quê? É criança, e cujos príncipes comem de manhã. Eu gostaria que você lesse esse mesmo versículo comigo, na versão NVT. Vai aparecer para você agora também na tela, a versão NVT desse mesmo versículo. Olha o que está escrito. Como é triste a terra que é governada por uma pessoa imatura. Então, não vamos esquecer daqui da versão corrigida, como está na sua Bíblia, na sua mão. Ai de ti, ó terra, cujo rei é uma criança. Vamos fazer uma junção dessas duas versões? E poderíamos dizer assim, ó, ai de ti, ó terra, cujo rei é imaturo. Nós estamos vivendo esse mês, irmãos e irmãs, aqui na igreja, todos os domingos. Nós temos aqui chegado diante de Deus para tomar posse de algo que Ele preparou para nós, que é o reinar em vida. Amém, pessoal? É um desejo de Deus que reinemos aqui em vida. Agora, preste atenção no que eu vou dizer para você. O que atrapalha muitas pessoas, e eu não estou falando de idade, tá? O que atrapalha de muitas pessoas, irmãos, de reinar em vida é a imaturidade. Na verdade, o desejo de Deus é que venhamos a crescer nele. Ai da terra. Ai, quem concorda comigo que ai é dor? É dor, não é? Ai, não é dor? É, a pessoa tropeça, o que ela fala? E deveria falar só ai, nada mais, né? Nada além do ai. Para no ai, em nome de Jesus. Não fala mais nada, não. É? Mas ai é dor, irmãos. A gente pode até ser mais profundo nessa dor. Ai é sofrimento. Ai é sofrimento. Então você para e pense nesse cenário. Um rei, uma pessoa que deveria estar sentada num trono, e assentada no trono feliz ou triste? Feliz, irmão. Como assim? Sentado no trono triste? Mas por imaturidade, esta pessoa que era para estar sentada num trono, feliz, por imaturidade, ela muitas das vezes está sofrendo. Ai da terra, cujo rei é imaturo. Qual é a vontade de Deus, pastor? É o contrário disso. É que, na verdade, nós venhamos ser pessoas crescidas e maduras. Eu até anotei aqui, no esboço, que existem 3 características de pessoas maduras que Deus quer ver em nós. Quais são elas, pastor? Eu te adianto aqui, ó. A primeira delas, a pessoa madura, ela valoriza muito mais o céu do que a terra. As coisas do céu do que as coisas da terra. A pessoa que é madura, irmãos, ela não troca, por exemplo, o momento dela de oração por nada dessa terra. Alguém diz assim, como se fosse resolver, né? Não, deixa eu dormir mais meia horinha. Vai resolver o quê mais meia horinha? Agora, se essa pessoa é madura o suficiente para saber que não é bom ela sair da casa dela para resolver o que quer que seja sem antes orar a Deus, ela vai levantar, vai orar, vai fazer a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus? Sejamos maduros ao ponto de priorizarmos as coisas do céu do que as coisas da onde? Da terra. Não estou dizendo que você não tem que ter nada aqui na terra, hein? Não vá sair por aí falando que o pastor pregou isso. Não preguei. Eu estou dizendo sobre prioridade. Amém, pessoal? Mais uma característica de uma pessoa madura, ela aceita a repreensão. Você já ousou repreender uma pessoa imatura? Irmão, e aí volta a dizer, não estou falando de idade. Pode ser até um adulto, faz birra. Faz biquinho, fica de mal, é assim ou não é? Aí o outro lado da moeda, irmãos, vamos para o outro lado? Uma pessoa que não é madura também, ela não consegue ter os pés no chão na hora que recebe um elogio. Irmão, tem gente que se der 2 tapinhos nas costas dela já era. Você estragou ela. Aquela pessoa ela vai pisar em todo mundo. Misericórdia. Mas isso tudo são sinais de pessoas maduras ou imaturas? Imaturas. Agora você imagina esse cenário. Deus desejando que venhamos a reinar em vida. Não é o nosso caso. Isso aqui não acontece aqui não. Mas aí uma pessoa não assume a posição dela de maturidade, ela é imatura. Aquilo que era para ser um momento feliz, vai ser um momento de tristeza. Eu lembro que eu escutei esse versículo, não foi a primeira vez não, mas teve uma vez que eu escutei esse versículo que ele muito me impactou, que foi quando eu estava preparando para casar. Aí nós fizemos um curso de noivo. E nesse curso de noivos, um dia foi essa mensagem. Ai da terra
cujo rei é um menino. Você imagine, o casamento é uma bênção ou não é? É uma bênção, irmãos. O casamento é uma bênção. Né? Olha que coisa bonita. Deus fez o solitário habitar em família. Que coisa linda, né? A constituição do casamento. Mas você imagine comigo se falta maturidade, irmãos. Aquilo que era para ser uma bênção. Como é que vai andar? Como é que vai acontecer? E isso a gente pode levar para todas as áreas da vida. Na verdade, quando a gente fala de maturidade, e aí eu quero levar agora para o cunho espiritual, existem 3 classes de pessoas, e eu gostaria que você se identificasse com uma delas, e aí, irmãos, que seja a pessoa certa, hein? Olha o que diz para nós, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Vamos lá nesse texto. Novo Testamento agora, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Olha o que vai dizer para a gente esse texto. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Está na tela também, tá? Ele vai dizer assim para a gente, ó. Mas nós não recebemos o Espírito da onde? Diga graças a Deus. Não recebemos o Espírito do mundo. Mas o Espírito que provém de quem? De Deus. Você acha que esse Espírito que provém de Deus, ele é um Espírito, irmãos, que Deus vai nos dar um Espírito de maturidade ou imaturidade? Maturidade. E o Espírito do mundo? Imaturidade. Aí olha o que vai dizer para nós aqui agora essas características dessas pessoas. Olha o que ele diz mais aqui, ó. Nós recebemos, né, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por quem? Então tem algo preparado de Deus para você. Fala isso para o teu irmão. Diga assim, tem algo preparado de Deus para você. Eu já ouvi gente falando assim, olha o que eu já ouvi pessoas falando, ó. Deus está preparando uma grande bênção para você. Eu acho que Deus já preparou, irmãos. O que eu vejo, irmãos, é que às vezes falta em nós o quê? Qual é a mensagem? Maturidade, para a gente assumir aquilo. Deus, irmãos, ele não é um pai irresponsável. Não é. Deus é um pai que ama, Deus é um pai que zela, Deus quer o melhor da gente, mas ele não é um pai irresponsável que vai sair dando coisas na mão de pessoas irresponsáveis. Ele quer olhar para nós e vê em nós o quê? Um crescimento. E aqui esse texto vai falar sobre 3 classes de pessoas. Olha o que diz. Versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com o que, pessoal? Com as espirituais. Não tem como fazer outro tipo de comparação. Mas preste atenção. Você que quer amadurecer para desfrutar dessas bênçãos que Deus já preparou gratuitamente, o que você precisa fazer? Ontem, se matricular na escola do Espírito Santo. Você observa o que está escrito aqui, ó. Quem ensina quem, pessoal? O Espírito Santo. Alguém pode falar assim, pastor, mas olha, eu estou cascudo. Quem já ouviu essa expressão, já ouviu? Eu estou cascudo, pastor, já passei por muitas coisas na vida. Eu tenho muita experiência. Ok. Bom, irmãos, é que todas as pessoas que já passaram por muitas experiências na vida, elas sempre tivessem um olhar de tirar proveito. Porque tem gente que é assim, né? Ela passa por uma situação dificílima, depois ela sempre conta do proveito ou da experiência, da lição que ela tirou daquilo. Tem gente que não é assim? Tem outros que a vida para com aquilo que ela passou, mas outros não, que olham com bons olhos. Mas indiferente desse que não olhou com bons olhos ou esse que olhou com os bons olhos, o que vai fazer você uma pessoa madura para receber essa bênção de Deus, não são as experiências de vida, mas sim o Espírito Santo, irmãos, que nós precisamos estar matriculados na escola dele. Nós precisamos aprender com ele. Diga amém. Aí ele vai dizer algo aqui, ó. Olha o versículo 14. Ora, o homem o quê? Está aqui a primeira classe, né? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem de que forma? Espiritualmente. Não é de forma natural que vai se discernir, que vai se entender. Só que esse homem natural, irmãos, ele acha que tudo é normal, natural.
Existem indícios, situações acontecendo, mas para ela, para ele, é o que, pessoal? É natural. Não consegue compreender as coisas espirituais. Está aqui o primeiro. E, na verdade, eu vejo que esse homem natural, para ele deixar de ser um homem natural, ele precisa de um encontro com Deus. Eu vejo que esse homem natural, ele ainda não teve, de fato, o encontro com Deus de nascer de novo. Aí ele vai continuar aqui e vai falar para a gente o seguinte. Olha o que diz aqui, ó, versículo 15. Mas o que é o quê? Está aqui o segundo homem. Está aqui o segundo. O primeiro é o natural. E o segundo? O espiritual. Antes até de eu falar o terceiro, deixa eu te dar uma dica. Escolhe esse, hein? Escolhe ser uma pessoa espiritual. Porque o homem espiritual, olha o que está acontecendo. O homem espiritual discerne bem tudo. Irmão, pode falar mais uma vez comigo essa parte? Discerne bem tudo. Tudo, irmãos. A pessoa espiritual, ela vai discernir bem tudo. Ela vai saber quando algo é algo de fato que tem uma coisa espiritual por detrás daquilo, mas ela também vai saber quando é algo que é natural. Ela vai discernir bem tudo. Tem gente que às vezes também ela entra numa questão, né, a cabeça dela, ela, pastor, olha, pastor, eu queria saber, pastor, o que eu tenho que fazer? Mas o que aconteceu, irmão? Não, pastor, que eu estava lá em casa, pastor, olha, eu fui, acendi lá, liguei o interruptor. Quando eu liguei o interruptor, a luz acendeu, pastor. Depois que a luz acendeu, do nada, pastor, a luz apagou, queimou a lâmpada. Pastor, o que eu tenho que fazer? Vai lá e troca. Compra outra e vai lá e troca. Não tem um mistério por detrás disso. Você concorda comigo? Não tem. Aí, às vezes, a pessoa não consegue discernir bem tudo. E quando diz tudo, é o quê, pessoal? É tudo. Essa pessoa ela não vai sofrer na vida dela financeira. Diga, toma posse. Não vai sofrer na vida dela sentimental, na vida dela espiritual, familiar. Nas áreas da vida dela, ela vai discernir bem. Olha o porquê que nós temos que ser pessoas espirituais, irmãos. Aí ele diz mais aqui, ó, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Coloca a mão na sua cabeça e faça essa declaração. Fala isso aí, ó. Mas nós temos a mente de Cristo. Oh, glória a Deus. Eu tenho a mente de Cristo. É para reinar, irmãos, em vida de uma forma madura, sem sofrimento, sem dor, sem esse ai da terra, cujo rei é imaturo. Não é uma pessoa espiritual crescida em Deus. Até porque, olha o que vai dizer mais para a gente. O capítulo 3, versículo 1, ele fala assim, ó. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como ao quê? Está aqui o terceiro tipo de pessoa. Você viu o homem natural, você viu o homem espiritual, e quem chegou agora? O homem carnal. E eu digo, irmão, que esse aqui é o pior dos três. Torna a dizer, o natural, ele precisa conhecer Deus e se tornar espiritual. E quem é o carnal? Muitas das vezes aquele que já teve em Deus, mas decidiu fazer a coisa do jeito dele, trazer para a carne dele. E olha o que vai dizer. Eu não pude vos falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com o quê? Não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Então observe, o tratamento aqui do homem de Deus, que é o tratamento de Deus, não está sendo com manjar, porque o manjar não está preparado? Está preparado. Ou porque aquele homenzinho não está crescido, maduro, e não está podendo comer do manjar? Não está preparado. Isso é muito sério, irmãos. Torna a dizer, a bênção está preparada. O manjar está preparado. Mas e nós, será que estamos, irmãos, crescidos e maduros o suficiente para assumirmos aquela bênção? Para reinarmos naquela área da vida como Deus quer a gente reinando? Você vai observar comigo aqui adiante o seguinte, o versículo 3, ele vai falar assim para a gente, ó. Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós, olha o que tem entre pessoas carnais. Inveja, mais o quê? Contenda, mais o quê? Dissensões. Irmão, olha que lista. Inveja, contenda e dissensões. Não sois, porventuras, carnais? E não andeis segundo os homens, a carne?
Olha que coisa séria, irmãos. Você observa que característica de alguém carnal: inveja, contenda e dissensão. A pessoa não tem noção, irmãos, que ela tem o rei dos reis, que ela pode ser filha do rei dos reis, e que ela pode estar sentada num trono, provando o melhor que Deus tem para ela. Tem lógica, irmãos, alguém assentado num trono, invejando o outro? Ele tem tudo que ele precisa ali. É que eu vou invejar o outro? Mas, infelizmente, tem gente que é assim. Tem gente, irmãos, que não é a inveja dele, não é muitas das vezes a falta dele. Ele até tem algo, mas é porque, de fato, é uma pessoa carnal que está olhando para o dos outros. Inveja, contenda. Irmãos, alguém senta num trono para reinar. É motivo de festejar ou de fazer contenda? Festejar. Mas essa pessoa está fazendo contenda, está brigando. Está brigando. Né? Dissensões. Olha que coisa, irmãos. Mas por que disso? Vamos lá, versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de quem? De Paulo. E o outro? Eu sou de Apolo. Porventura, não sois carnais? Irmão, que triste. É Deus chamar alguém para reinar em vida e ela dá crédito a outro. Eu creio, irmãos, que Deus usa pessoas. Quem crê que Deus usa pessoas? Mas a glória é de quem? De Deus. Né? Não vá você, pastor, mas olha, aquela oração que o pastor Igor faz, quando eu pego aquela oração, na hora eu assumo a bênção. Irmão, Deus está olhando e fala assim, menino, porque não é o pastor Igor, é quem? É Deus. Não é o Joãozinho, é Deus. É Deus, né? Até um louvor agora, o pessoal está cantando bastante, que diz, né, o que seria de mim sem ti? O que seria de mim? E você observa que dentro da igreja, tá, esse contexto aqui, uns estão falando eu sou de Paulo, outros estão falando eu sou de Apolo. E olha o que diz mais para nós aqui, ó, versículo 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Quem é Igor? Se não ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Ele está mostrando, irmãos. Se estamos aqui, é porque existe um Deus, irmãos, que quer nos dar o alimento para crescermos e amadurecermos. E desfrutarmos daquilo que Ele tem para nós. Não sejamos carnais. Não vamos perder tempo, irmão, com contenda boba. Não vamos, e volto a dizer, repito, isso nada tem a ver com idade. Porque existem pessoas que têm muita idade. Quem já viu alguém com muita idade, muito imaturo também? Né? Tem mãe que olha, às vezes, para o filho assim, o filho que já não é mais um menino, né? Não é mais uma criancinha. Né? Assim, e aí, você vai crescer quando, meu amigo? Quando que você vai tomar uma atitude, meu amigo? Quando é que você vai crescer? Mas o contrário é verdadeiro também. Quem já conheceu alguém muito novo, mas muito responsável, uma pessoa madura? Existe ou não existe? Então não tem nada a ver com idade, irmão. Não é sobre idade que nós estamos falando aqui. É sobre um posicionamento. E olhando para essas três pessoas, o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal, quem é que você escolhe ser? Glória a Deus por isso. Então você vai crescer com Cristo para desfrutar de tudo que Ele preparou. A Bíblia continua aqui e diz para a gente o seguinte, ó, versículo 6. Ele diz assim, ó, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quem é que nos faz crescer, irmãos? Quem é que nos dá o crescimento, irmãos? É quem? É Deus. Deus nos dá o crescimento. Deus, irmãos, nos faz pessoas maduras, ao ponto de confiarmos nele. Ao ponto, irmãos, de acreditarmos e ao ponto de tomarmos as decisões que precisamos para reinarmos na vida. Para assumirmos, de fato, as bênçãos que Ele já preparou. Diga glória a Deus. Aí eu entro com vocês nesse tema, como eu disse aqui, sobre 3 temas. Na verdade, eu vou me ater a um com vocês hoje aqui. O primeiro deles é que toda pessoa madura, crescida em Deus, o que ela consegue fazer? Ela consegue priorizar o céu. Você pode ter, irmãos, tudo aqui, muitas bênçãos aqui, toma posse disso. Você pode ter muitas vitórias aqui na terra. Essa é a vontade e o desejo de Deus. Mas quando você estiver vencendo muito aqui na terra, irmãos, não ouse colocar nada dessa terra no lugar de Deus. Não ouse fixar os olhos aqui. Tem gente que está tão apegado, irmãos, a questões materiais, que se fosse hoje
a volta de Jesus, ela ia falar assim, ô Jesus, não dá para adiar umas 2 semanas, não? Porque, puxa vida, olha, eu tenho um contratão para fechar semana que vem. Olha, tem uma bolada para cair na minha conta semana que vem. Olha, tem isso para eu fazer no próxima segunda-feira. Irmãos, mas o que é melhor? O céu ou essas questões aqui da terra? Em vida, Deus quer você reinando, tomando posse da bênção aqui. A Bíblia chega a dizer para nós, começamos em Eclesiastes e lá fala sobre isso, que a prosperidade é um dom de quem? De Deus. Ele deu poder ao homem, e quanto ao homem, a quem Deus deu riqueza, fazenda, bens, né, e poder para desfrutar do seu trabalho, isso é um dom de Deus, é um dom de Deus. Mas nada, irmãos, pode estar na nossa vida no lugar do céu. É um sinal de que você e eu, é que nós somos maduros, quando nós olhamos para as questões aqui dessa vida e nós priorizamos o céu. Diga glória a Deus. Não troque, irmão, seu momento com Deus por nada aqui nessa terra. Eu pergunto a você, o que adianta alguém ser aqui na terra um milionário e um miserável, irmãos, no que diz respeito ao céu? O que adianta, irmãos? Alguém ter muitos bens aqui na terra, alguém ter muitas coisas aqui na terra, e quando o assunto é o céu, que aí nós estamos falando de algo que é eterno, a pessoa, irmãos, é pobre, pobre, pobre. Porque não busca crescer e se enriquecer das coisas de Deus. Use, irmãos, tenha mesmo, seja abençoado aqui na terra, use tudo que Deus tem dado para você como um dom, use mesmo, mas priorize o céu. Diga amém. Nós podemos, talvez, você olhar para algum personagem bíblico que te inspira. Fala um personagem bíblico aí que você gosta. Davi, o rei Davi, né? O irmão falou atrás, Midinho, né? Fala aí um outro personagem bíblico aí que você admira. Salomão, o rei Salomão, né? Mas quem? Moisés, um grande líder, né? Abraão, patriarca da fé, glória a Deus. Esther, rainha também, né? Vocês falaram Jacó, né? O homem que foi com cajado e voltou com 2 bandos, né? O nome dele foi mudado, foi abençoado, glória a Deus. Qual o problema, pastor? Nenhum. São pessoas que de fato são fonte de inspiração mesmo. A gente lê cada coisa na Bíblia acerca desses que vocês declararam. Mas vocês observaram algo? Todos esses que nós declaramos foram pessoas que foram muito bem sucedidas aqui na terra. Foram ou não foram? Está errado? Não, não tem problema nenhum nisso. Mas também foram pessoas que priorizaram o céu. Eu olho, irmãos, e às vezes eu vejo poucas pessoas falando assim, não, olha, eu me inspiro muito. Não estou falando que você está errado, não, tá? Mas eu me inspiro no João Batista. Não, porque o João Batista, pensa comigo, o João Batista, irmãos, ele tinha linhagem sacerdotal. Ele poderia estar com uma roupa bonita de sacerdote, poderia ou não poderia? Poderia estar ali, né, pregando, sendo um sucessor do seu pai era também um sacerdote, poderia estar ali. Mas Deus deu para ele uma direção. E ele decidiu, irmãos, porque toda a direção que Deus dá, depois nós tomamos a decisão. É assim ou não é? É assim que acontece. E ele decidiu estar no deserto. Não era o homem que se vestia um pouco esquisito? Comia um pouquinho esquisito? Né? Uma vida assim, né? Vamos falar assim, ó, bem minimalista. A Bíblia chega a dizer, sabe o que a Bíblia diz? Que nunca, irmãos, tiveram maravilhas que aconteceram assim, grandes sinais nas pregações do João Batista. Mas ele sempre pregou a verdade. Qual era a verdade que ele pregava? Jesus está vindo. Jesus está vindo. Jesus está vindo. Por que eu estou falando isso para você, irmãos? Porque se nós não cuidarmos, a gente vai fixar os olhos aqui na terra e vai esquecer do céu. Deus te quer reinando em vida. Mas você tem que entender que existe um reino maior, irmãos. Deus te quer reinando em vida. Só que ao reinar em vida, não deixe nada dessa vida reinar na sua vida. Quem compreendeu? Tomando o lugar que é de Deus. A Bíblia chega a falar sobre isso, que é impossível agradar 2 senhores. E quando se fala disso, está falando daquela pessoa até que fez do dinheiro o seu senhor. O dinheiro é um ótimo servo. Puxa vida, né? Imagine você poder dar um melhor para a sua família, você poder, né, jantar num bom restaurante, você poder ter uma boa casa, ter uma boa educação, dar o melhor para os seus. Puxa vida, isso é bom, não é, pessoal? É maravilhoso. Mas ele é um péssimo senhor.
Quando alguém faz dele o senhor da sua vida. Ao invés dela controlar o dinheiro que tem na conta, é o dinheiro que controla ela. Já viu aquela expressão? Não, fulano de tal, depois que ficou com o dinheiro, mudou, hein? Infelizmente, porque às vezes a pessoa está fazendo do dinheiro o quê? Seu senhor. É um sinal que ela está olhando mais para a terra do que para o céu, irmãos. Olha o que diz para nós, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Eu gostaria muito que você compreendesse essa mensagem, entendesse que o pastor não está falando aqui para, o pastor está pregando para eu ser um miserável. Claro que não. Reina em vida, amém? Essa é a vontade de Deus, reina em vida. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz para a gente. Ele diz assim, ó. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, o que isso quer dizer? Você nasceu de novo. É muito importante, isso aqui é até um recado para aqueles que ainda não tomaram a decisão por Cristo. E às vezes essa pessoa já até fala assim, não, Jesus é o Salvador da minha vida, ok. E por que você não passa pelo batismo nas águas? Por que você não dá o próximo passo, não vai adiante? Faça isso. Porque aqueles que nasceram, ressuscitaram com Cristo, o que está escrito? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, o que o Senhor está falando para a gente fazer aqui? Ó? Fazer esse movimento com os olhos. Ó. Olhar para o céu. Olhar para Cristo, irmãos. Olhar para as coisas do alto. O versículo 2, ele diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Não deixe as coisas da terra dominar a sua vida. A pessoa que ela vive, né? Ela está como se fosse assim, ó, vive, né? Ela fala assim, não, tem que trabalhar mais, que eu tenho que ter mais, tem que conquistar mais. Ok, que Deus te dê saúde, você possa conquistar mais. Mas que nada, irmãos, nessa terra substitua, ou até mesmo tome o primeiro lugar na sua vida e que seja sempre quem? O Senhor. Alguém pode pensar, puxa vida, mas olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou construindo, eu estou fazendo, eu estou isso, eu estou conquistando. Ok, mas tenha o seu tempo com Deus. Tenha o seu momento com Deus. Não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de estar nos cultos. Isso, irmãos, é olhar para o alto. Isso é um sinal de que somos maduros no Senhor. A Bíblia fala sobre o Moisés em Hebreus. Olha o que diz Hebreus 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 23 e o 24. Hebreus 11, versículo 23 e 24. Ele diz assim, o 23, ó. Pela fé, Moisés já o quê, pessoal? Nascido. Foi o quê? Opa. Então Moisés, nascido, foi o quê? Escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Então o Moisés nasceu, e uma criança recém-nascida é indefesa. E por isso ele precisou ser o quê? Escondido. Só que quando a gente chega no versículo 24, olha o que diz. Pela fé, o mesmo Moisés, mas agora sendo já o quê? Grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então o Moisés nascido foi escondido. O Moisés crescido, maduro, decidiu não ser chamado filho da filha de Faraó. Olha o porquê que nós temos que crescer, irmãos. Olha o porquê que nós precisamos amadurecer, irmãos. E aí você vai observar comigo que uma pessoa madura é aquela pessoa espiritual, que é diferente do homem natural. Para o homem natural, ele vai esfregar a mão e vai falar assim, que bom que a filha do Faraó me achou, hein? Que bom, olha o trono que está preparado para mim, hein? Olha aí, ó, que bênção que Deus me deu. Aí Deus está de lá falando assim, ó, eu não. Não é isso que eu tenho para você. Não é por aí que eu quero te abençoar. O homem espiritual, irmãos, ele não é levado pelo olhar natural da coisa. Ao olhar natural, não era esse o trono preparado para Moisés?
Era ou não era, pessoal? Não era esse? Mas ele decidiu, maduro, crescido, eu não vou me assentar nesse trono. Não é por aí que Deus vai me abençoar. Isso eu trago para a gente, irmãos. Quando nós somos pessoas espirituais, nós sabemos, irmãos, que nem toda, olha para cá, ó, oportunidade é a oportunidade que Deus quer te abençoar, não. Nem toda, irmão. Nem toda. Alguém pode falar assim, mas é a oportunidade da minha vida, pastor. Não, isso aí, irmão, é algo que o inimigo preparou para você cair. Para você não viver o que Deus tem para você. Tome muito cuidado, seja alguém espiritual, maduro, para falar, não, obrigado. Eu passo a vez. Isso não é para mim. Não vai ser dessa maneira. Nós conhecemos o Moisés, grande líder que o Senhor levantou. Conhecemos ou não conhecemos? Mas por quê? Porque ele disse não aqui, irmãos. Se ele tivesse dito sim aqui, se ele não tivesse crescido, amadurecido, irmãos, a história seria outra. Mas ele cresceu e amadureceu. Olha como é que a nossa vida, irmãos, ela está num curso que se nós não amadurecermos e crescermos e formos pessoas espirituais, a nossa história pode ser escrita diferente daquilo que é a vontade de Deus. Daquela forma que Deus gostaria que fosse. É muito importante, irmãos, nós crescermos, porque também vamos ser colocados diante de decisões. Eu vou sentar nesse trono ou não vou? Eu vou entrar nisso ou não vou? Eu vou fazer isso ou não vou? E qual é o padrão? Primeiro eu olho para o céu. Primeiro eu olho para Deus. Você lembra que quando o Abrão teve contenda, os pastores de Abrão e os pastores do sobrinho dele, né? Aí o Ló. Aí o que aconteceu, irmãos? O Abrão falou para o Ló, Ló, não dá para a gente ficar junto mais. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. E se você escolher a esquerda, o Ló levantou os olhos, mas não para o céu. Ele levantou os olhos para as campinas, irmãos, e viu lá aquelas campinas bem verdinhas, verdejantes lá. Ele falou, opa, é para lá que eu vou. Foi ele na direção da terra da destruição. Exatamente, irmãos. Os nossos olhos têm que estar no céu por isso. Deus não quer você assentado em qualquer tipo de falso trono, irmãos. Deus não quer, irmãos, algo para nós. O próprio Senhor Jesus, Mateus 4, ele foi tentado das mais diversas formas. As propostas vieram. Mas ele, maduro, crescido em Deus, ele foi falando não, não, não. E o que aconteceu? O inimigo foi embora. Viu como é que era a coisa do inimigo? E quem veio depois? Os anjos do Senhor vieram e serviram a Jesus. Com a gente hoje, irmãos, não precisa ser diferente. Nós podemos hoje tomar essa posição, né, de ser uma pessoa madura em Deus, crescida em Deus, que prioriza ser um homem, uma mulher espiritual. Eu vou discernir bem tudo, porque o Senhor vai me dar essa condição. Eu vou fazer a diferença no que diz respeito à minha vida espiritual, não é competição com ninguém, é algo comigo mesmo. Eu vou crescer, eu vou me tornar maduro, eu vou ser uma pessoa que vou discernir bem na minha profissão, eu vou discernir bem as minhas finanças, eu vou discernir bem a minha saúde. Diga amém, pessoal? É isso que Deus quer para todos nós. E o Moisés, ele chega nessa condição, que só pessoas maduras chegam. Pessoas maduras, elas estão olhando algo que não é certo, ela não vai compactuar com aquilo. E aí eu lembro, irmãos, do Salmo 1. É uma das palavras assim que queimam no meu coração. Salmo 1, vamos lá? Salmos 1, verso 1, do 1 ao 3, nós vamos ler. Salmos 1. Versículo 1, ele diz assim, ó. Bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz ou triste? Feliz. Lembra de Eclesiastes? Ai, tristeza, dor da terra cujo rei é um menino. Então a gente está vendo aqui que já não está mais falando de um menino, né? Aqui não. Bem-aventurado o varão, a pessoa crescida, madura, que não anda o quê? Segundo o conselho dos ímpios. E nem se detém no caminho dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Alguém imaturo vai dizer, mas como que eu não vou me assentar ali se ali está a minha bênção? Alguém imaduro vai dizer, mas ali está o network, o contato que eu precisava ter para eu poder prosperar, como é que eu não vou assentar ali? A pessoa imatura. Mas o maduro não, ele é bem-aventurado, ele é feliz. Por quê? Porque ele decide, eu não vou sentar ali. Eu não vou compactuar com isso. Eu não vou fazer como eles fazem. E olha o que diz aqui, ó, o verso 2. Antes,
tem o seu prazer aonde? Aonde estão os olhos dessa pessoa? No céu. Na lei do Senhor no céu. E na sua lei medita de dia e de noite. Olha que bênção para a nossa vida, ó. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você pode falar isso para o teu irmão? Diga, tudo quanto fizer prosperará. Esse é para a pessoa espiritual e madura, irmão. Tudo quanto fizer prosperará. Não é aquilo, não, tirei 7 na prova. Não, vai ser 10. Não, eu estou vivendo aqui, pastor. Tem 2 áreas da minha vida que já está andando a vento e poupa, mas tem uma que ainda está estacionada. Não, em tudo vai prosperar. Porque se tornou uma pessoa madura, espiritual. Aí a gente pode ouvir para a gente orar? Terceira de João, versículo 2. Terceira de João, versículo 2. Ô pastor, qual é o capítulo? É capítulo único lá. Terceira de João, versículo 2. Acharam? Diz assim, olha, amado. Olha como é que Deus chama. Amado, desejo que vá bem em todas as coisas. E que tem o quê? Quando ele diz aqui, o desejo que vá bem em todas as coisas, nós podemos até interpretar aqui, irmãos, como as questões dessa terra, as questões materiais. Deus quer que você seja bem financeiramente. Deus quer, irmãos, que você seja uma pessoa próspera. Só que ele engloba aqui e fala assim, e que também tenha o quê? Saúde. Afinal de contas, está um ligado ao outro. Você concorda comigo? Como é que alguém vai ser bem sucedido profissionalmente, financeiramente, doente? Então, olha o que ele está falando. Eu desejo que vá bem, ok? Nessas 2 áreas. Você tenha saúde, que você seja uma pessoa bem sucedida também no material, em coisas materiais. Só que aí ele vai dar um parâmetro aqui, ó. Assim como bem vai a tua... Qual é a prioridade de Deus? Os céus, a sua alma, irmão. Então ele está falando assim, ó, eu desejo que você vá bem nessas áreas aqui. Como bem vai, ou seja, você vai desfrutar de bênçãos, mas você já está olhando para o céu. Você já está maduro em Deus. Você já é uma pessoa espiritual, ou seja, a tua alma está bem. Amém, pessoal? Você já é crescido. Aí Deus fala assim, ó, amado, eu desejo agora, ó, que você sente mesmo no trono, que você reine em vida e que você seja bem sucedido no que você fizer. Mas em primeiro lugar, a tua alma. Esse é o desejo de Deus para a gente, irmãos. Essa é a vontade de Deus para nós. E eu queria fazer uma oração para que você possa, de fato, irmãos, estar de bem com Deus na sua alma e ser uma pessoa espiritual. Uma pessoa madura, que Deus vai querer aqui, irmãos, dar para a gente um manjar e Ele vai falar assim, ó, eles podem comer do manjar porque eles estão crescidos. Não são crianças, né? Não são imaturos, não. Eles são pessoas crescidas que vão provar desse manjar. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus? Vamos chegar diante do trono dele agora, olhando para o céu, olhando para ele. Vamos chegar agora na presença de Deus, para que possamos aqui, irmãos, assumir o nosso lugar. Glória a Deus. Não esqueça da mensagem, né? Mas quem é Paulo? Quem é o Apolo? Se não ministros. Eu até falei que é uma forma bem infantil aqui para compreender, né? Bem infantil. É como se fosse, irmãos, aqui ó, o pastor, o Paulo, o Apolo, o ministro, com a colher na mão e fazendo um aviãozinho, né? Ao você comer e crescer. Tornar essa pessoa crescida em Deus. Aí vem com o aviãozinho. Mas se você não abrir a boca, como é que cresce? Se você não assumir essa palavra aqui na sua vida, como é que cresce, irmãos? Não adianta. Quem é Paulo? Quem é Apolo? É quando você come esse alimento espiritual que Deus te dá o crescimento. Amém? Feche os teus olhos. Chegue diante de Deus agora. Jesus, nós queremos viver, Pai, tudo que o Senhor tem para nós. Nós queremos, Pai, em primeiro lugar,
ó Deus, ser pessoas maduras, espirituais, que olham para o céu, Pai, e que desfrutam, ó Deus, daquilo que o Senhor preparou. Ó Deus, revela-se, Pai, para esta minha irmã, revela-se para esse meu irmão, Pai. Revela, Pai, o teu desejo ao coração deles, Pai. Jesus, mostre para ela, mostre para ele, Pai. Ó Deus, esta obra bonita, Pai, que o Senhor já está fazendo. Chegue diante de Deus agora, meu irmão. Chegue diante de Deus agora, meu irmão. Agora é você e Deus, falando com Deus e entendendo mesmo o que Deus espera de você. Ah, Deus não quer olhar para nós e ver pessoas imaturas. Não, Deus quer olhar para nós e ver pessoas maduras. Pessoas que vão discernir bem em tudo. Pessoas espirituais, que vão poder receber o manjar de Deus, que vão poder receber o alimento de Deus, o alimento espiritual. Chegue diante dele agora, isso. Se posicione agora mesmo na presença do Altíssimo. Ele vai se revelar a nós aqui nesta manhã. Ou Ele vai mostrar para nós qual é o desejo dEle para a nossa vida. E você pode dizer: eu quero, Jesus, eu quero viver, Pai, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para desfrutar, Pai, desta bênção espiritual que o Senhor preparou para os maduros. Deixa Ele te amadurecer agora. Isso, deixa Ele te amadurecer agora. Ele quer te dar o crescimento. Aleluia, Jesus, aleluia, Pai. Nós estamos aqui, Pai, e abrimos o coração para, com entendimento, Pai, assumirmos a nossa posição. Louve ao Senhor. Aleluia. Quero entender os teus caminhos, Pai. Os teus caminhos. Quero viver tua vontade, Pai. Tua vontade em mim. Quero saber os teus propósitos para mim. Os teus propósitos para mim. Diga a Ele: tu és o Deus. Tu és o Deus da minha vida. Da minha vida. Deus faz além. Deus faz além. Deus faz além do que eu posso ver. Do que eu posso fazer. Do que eu posso fazer. Deus faz além. Deus faz além. Deus faz além. Sei que Deus é capaz. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. De fazer muito Creia mais. nisso. Deus faz. Deus faz. Levante as mãos aos céus e diga a Ele: eu quero entender, Pai. Quero entender o teu caminho. Os teus caminhos. Quero viver tua vontade. Tua vontade em mim. Quero saber os teus propósitos para mim. Os teus propósitos. Diga a Ele: tu és o Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha vida. Deus faz além. Aleluia. Deus faz além. Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além. Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito. Deus faz além, creia nisso. Deus faz. Oh, aleluia, aleluia, o Senhor faz, Pai, aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faz o teu querer. Faz o teu querer. Levante as mãos a Ele e diga isso: eis-me aqui, Faz Senhor. o teu Aleluia, querer. eis-me aqui, Pai. Faz o teu querer. Faz o teu querer.
posso ver, o que eu posso fazer, Deus faz. Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz. Coloque a mão no teu coração agora. E eu estou pedindo, Deus, faça essa obra, Pai, na vida do teu povo. Existem pessoas clamando ao Senhor, Pai. Pessoas, Pai, que estão buscando esse crescimento, esse amadurecimento, Pai, para que possam então desfrutar, Pai, como diz no Salmo 1, verso 3, que possam desfrutar desta prosperidade que o Senhor preparou. Diga para ele: eu creio, Jesus, que o Senhor faz muito além do que eu pedi ou do que eu pensei. E você diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Ele bem forte ao Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Senta no seu lugar mais um minuto, por gentileza, e creia nisso. Deus faz além. Você crê? Quantos creem? Você crê nisso? Glória a Deus. Deixa o pastor passar agora para um outro momento importante também, que é o momento de falar sobre fidelidade. Hoje, irmãos, é um excelente dia para nós sermos fiéis a Deus em dízimos e ofertas. Eu gostaria que você tivesse um entendimento acerca disso, que sempre que você devolve na casa de Deus o que é do Senhor, o que é de Deus é de Deus. Quando você devolve dízimos e ofertas, você está participando de uma obra, preste atenção nisso, ó, em um lugar que talvez você nunca vai pisar o seu pé. Olha que coisa linda. Você está participando, esta obra ela é feita aqui é a nossa casa de pão, mas ela também é feita pelo Brasil e o mundo afora. Então você se sinta um participante nessa obra. Olha o privilégio que Deus nos dá, porque quem foi que deixou passar 100% na nossa mão? Você tem dúvida? Foi quem? Foi Deus. E agora a gente devolve a Deus o que é de Deus, 10%, o dízimo do Senhor e também as ofertas que Ele nos chama a fazer. Você hoje, você precisa do envelope do dízimo ou da oferta, você que está aqui, pode levar lá, por favor, leve por gentileza. Isso, pode levar lá, por gentileza, em nome de Jesus. Esse é para você aí agora, o Pix da igreja, como também as contas da igreja vão aparecer e você pode participar também. Pastor, eu vou fazer, faça. Aparece aí também para você o contato, aonde você pode enviar os pedidos, né, tanto de oração, como também você pode estar enviando aí o seu comprovante dessa doação que você está fazendo em nome de Jesus. Pode participar em nome do Senhor. Eu preciso, pastor, pode pedir, a equipe leva até você em nome de Jesus.